Olá, estamos aqui com mais um episódio do Palavra e Ponto dessa temporada de março e abril de 2024. Já fizemos um programa e estamos agora no nosso segundo. Não sei em que ordem você está assistindo isso, mas com certeza você está assistindo porque quer acompanhar o registro do que está acontecendo na literatura baiana hoje em 2024. Hoje eu vou trazer para vocês o escritor Anderson Chon, que é poeta, educador, quadrinista e super-herói nas horas vagas. Eu normalmente não leio o mini-bio das pessoas direitinho, organizadinho, mas uma vez que ele é super-herói nas horas vagas, eu achei que isso precisaria ficar registrado. Anderson Chon. Grande Marcos Vinícius, o homem dos plural duas vezes, né? Caramba, muito bom falar com você. Eu já falei que você é um dos melhores entrevistadores que a gente tem na cena da literatura baiana. Assim. Então é sempre bacana. Quem me dera, Anderson. Super-herói nas horas vagas. Mas não conta pra ninguém, senão eles vão atrás da minha família, né? A galera, os super inimigos saberem da minha identidade secreta é bem perigoso, assim. Olha só, tem um amigo meu, não sei se você conhece, Fabrício Brandão, que é editor da revista Diversos Afins, não sei se você conhece ou já ouviu falar. Não conheço. A pesquisa de doutorado dele é sobre, entre outras coisas, é muito mais complicado do que eu vou falar aqui, eu vou simplificar, é sobre mini-bios. Pô, que legal! E ele trabalha essas mini-bios em que as pessoas se apresentam dizendo coisas além dos livros que publicaram, né? Eu sou filho de fulana de Maria de não sei quando, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Algo além do sentido estrito de publiquei tais coisas e sou escritor, sou contista, sou poeta, ou o que for, né? E ele trabalha com isso. Aí você me vem com super-herói nas horas vagas. Talvez ele queira que você desenvolva isso, embora ele esteja terminando de escrever, talvez ele queira que você desenvolva isso. Cara, e assim, não tem nada, eu acho que menos eficaz do que mini-bios, quer dizer, intolerante à lactose. Eu acho que as pessoas que são intolerantes à lactose, elas têm menos respeito pela intolerância do que os artistas têm por mini-bio. Porque sempre é um negócio assim, muito grande, assim, muito além. Aí eu gosto das festas literárias de dizer assim, mini-bio com um máximo de 5 linhas. Aí eu sempre escrevo, e aí na quarta linha eu disse assim, vou parar por aqui porque não cabe tudo em 5 linhas. E essa é a minha mini-bio. E aí, mas super-herói nas horas vagas é só por causa dos quadrinhos, só por causa dos Estados Unidos da África, ou tem algo mais aí? Eu sei que tem, porque você gosta de cultura pop, de quadrinhos, né? Mas até que ponto é só isso ou tem algo por trás? Não, tem. Eu acho que qualquer artista no Brasil é super-herói, super-heroína. Eu já tive uma oficina de escrita criativa que era toda baseada em estética super-heróica. Então, os jovens que faziam parte, eles não tinham os próprios nomes, né? Eles tinham alcunhas. Eu, na oficina, era do Super Show, então eu dava aula com uma máscara de Super Show mesmo. É como você falou, eu sempre fui muito nerd, a cultura pop sempre me abraçou. Então, essa estética de super-heróica sempre falou comigo de alguma forma. E ser artista, ser educador no Brasil, ser super-heróico sempre, assim. Então, eu me via... tinha uma época que eu dava aula em escola, e dar aula em escola significa trabalhar o dia inteiro, sabe? É muito raro uma escola que tenha, assim, a sensibilidade de te dar horários para você fazer os seus planejamentos na escola e tudo mais. Então, eu me via corrigindo redação, planejando aula o tempo todo. Assim. Aí eu falava, eu sou professor e sou professor nas horas vagas. E aí eu brinquei com isso, que a ideia de ser educador é ser super-herói. E aí eu falava isso, eu sou professor e super-herói nas horas vagas. Nessa ideia de fazer planejamento, pensar em aluno, E aí eu trouxe para a mini-bio. A minha mini-bio antiga, eu falava sobre alface. Eu falava, eu não como alface
no almoço, porque me dá sono e eu preciso produzir pela tarde. Assim. Então, eu sempre vou ter esses pitacos para além da literatura nas mini-bios mesmo. E qual é o seu super-herói favorito? Você diga o seu, que eu digo o meu. Ó, eu vou a minha câmera dizer. Vou mexer pouco nela para não sair muito enquadramento, mas será que eu consigo? Opa, tá vendo ali? Ah, não estou enxergando. Espera aí, deixa eu ver pelo computador. Apareceu? Tá. É porque eu que estou na frente, é só eu abaixar. Aqui, ó. É o Batman? É exatamente, é um altar só para ele. É uma prateleira com o símbolo do Batman, onde tem vários Batmans e vários personagens, Coringa, Pinguim, Chapeleiro Louco, Mr. Freeze. Essa parte aqui da minha sala ela é destinada ao Batman. Então você é um decenalta, você é esse tipo de gente. O cinema quer que eu odeie a DC. Assim, eles sempre tentam fazer isso. Filme após filme, eles falam assim, ó, toma aí mais uma porcaria para você tentar odiar a DC. Aí eu vou lá e compro um quadrinho maravilhoso, e aí amo a DC. Eles fazem um filme ruim, eu vou e compro um quadrinho. Aí a gente fica nesse amor e ódio, assim. Mas eu nunca tive... Eu não sou muito cara de escolher, assim, não. Eu gosto de boas histórias. E eu encontro boas histórias na DC, na Marvel, na Milestones, na Turma da Mônica, sabe? Eu gosto de ler boas histórias. Uhum. Certo. E me diga uma coisa, isso influencia? Você acha que... Eu acho que a mim influencia de uma forma muito, muito diluída, mas eu acho que ser um leitor, no meu caso, claro que eu li muito DC, mas li muito Marvel, X-Men, tudo. Então a gente está muito acostumado com essa narrativa sem fim, né? Eu acho que de alguma forma isso me influencia. Eu percebo alguma coisa assim na maneira como eu estruturo as várias histórias que eu contei já nesses anos todos, né? Você acha que tem alguma influência? Antes dos Estados Unidos da África, fora desse quadrinho específico, desse texto? Tem muita. Assim, como eu sempre fui influenciado por essa estética, por essa forma de contar história, então ter personagens nos meus textos sempre foi algo corriqueiro. Pode parecer bobo para quem está ouvindo, mas eu venho da poesia. Então você ter um personagem na poesia é algo meio incomum, assim. A gente tem o eu lírico, que é aquela pessoa que existe na poesia, mas não necessariamente ela é um personagem. Mas eu tenho várias poesias que tem um personagem mesmo, tipo João o Atrasado, sabe? E aí conta a história de João que nunca consegue chegar no horário e tal, não sei o quê. Eu lembro que tem uma que o personagem é um rato. E aí depois a gente vai perceber que esse rato é como uma pessoa é chamada, tal. Então essa ideia de ter alguma pessoa ali orbitando a poesia, eu acho que vem dessa ideia de sempre ler personagens e suas histórias que têm os nomes dos personagens, sabe? Então, as histórias do Batman se chamam Batman, The Batman, sabe? Batman, Cavaleiro das Trevas, Superman Legacy, a morte do Superman. Então, é muito, muito forte essas figuras dentro das histórias em quadrinhos. Acho que isso sempre permeou a minha literatura. E assim, escrever um quadrinho era quase que um caminho fadado para mim, sabe? Não, eu não tinha como estar na literatura sem ter o meu quadrinho de super-herói. Apesar de vir da poesia, depois ir ali para o romance infanto-juvenil, mas alguma hora eu sabia que isso ia acontecer. Eu finalmente ia ter o meu próprio super-herói. Você começa publicando um poeta crônico, né? Você começa Isso. publicando poesia. Mas antes você só escrevia poesia? Você não tinha escrito prosa, não? Não, na verdade, antes de Um Poeta Crônico, eu escrevo prosa. Meu primeiro livro mesmo é um livro que se chama Um Amor de Cinema, que contava a história de um jovem que queria se apaixonar como ele via que as pessoas se apaixonavam nos filmes. Assim. E aí eu escrevi esse livro todo. Quando eu fui corrigir, eu falei, vixe Maria, mas isso é ruim demais, né? Caramba, me superei. Mas a ideia de saber escrever um livro estava ali, sabe? A história que era ruim, ela não tinha pé na cabeça, o cara tinha uns sonhos, ele sonhava com biscoito waffle, tal, sabe? Não, não fazia muito sentido. E aí quando eu estava escrevendo Um Amor de Cinema, eu ficava postando poesia no finado Orkut.
E aí a resposta das pessoas era muito bacana, sabe? Eu falei, pô, eu acho que isso eu sei fazer. E aí eu escrevia poesia, escrevia poesia. Quando eu fui publicar o livro, também foi mais estratégico publicar logo um livro de poesia, porque eu sabia que ia me ajudar na divulgação. Escrever uma prosa, divulgar uma prosa é muito difícil, sabe? Divulgar um livro de poesia é todo dia postar uma poesia na internet, declamar aqui, participar de saraus e tal. Então, nesse processo de conseguir ser reconhecido, a poesia ia me ajudar mais, e eu já estava mais apaixonado pela poesia do que pela prosa quando eu publiquei o livro. Mas, assim, os gêneros textuais sempre me chamaram a atenção. Então, escrever carta também, eu gosto muito de escrever cartas, umas cartas aleatórias mesmo, com umas metáforas que não é para ninguém entender e tal, com os destinatários que não existem. Isso eu curto bastante. O diário, o gênero diário também é algo que me chama a atenção. Meu próximo livro de poesia vai ser uma miscelânea. Vai ser poesia, diário e curta-metragem. Curta-metragem documental. Como é um curta-metragem documental em livro? Não, então lá só vai ter o QR Code. Ah, tá. Vai ser um vídeo mesmo. Vai ser um vídeo mesmo. Ah, uma série documental em 4 episódios. Ah, bom. Com roteiro seu e tudo seu, a filmagem também, como é que é? Tudo meu, Uma coisa que eu não consigo desgarrar é a ideia de que eu preciso fazer tudo na hora de produzir. Então, o roteiro é meu, a direção é minha junto com o Gabriel Paes, ele fez a filmagem, né? E a edição, ela é da Cloud Filmes, mas eu acho que era a antiga Cloud Filmes, eles mudaram de nome, e eu não lembro o nome deles agora, o nome atual. Mas aí eu vou chamar de Cloud Filmes. Eles fizeram um dos cortes, mas quem finalizou mesmo a edição fui eu. Então eu participei de todo o processo do Onde Mora a Poesia, que é o livro que vai sair em agosto. Eu não estou te escutando, Marcos. Então, você já fez algo escapando um pouco da literatura, do texto, no livro Estados Unidos da África, né? Você já tem imagem, né? Você acha que é um caminho natural você ir para o audiovisual, como você está indo? Já tinha pensado nisso antes ou as coisas foram acontecendo, você chegou lá? Não, acho que não vou não, assim, apesar de que eu tenho uma grande vontade de dirigir um longa. Isso em algum momento vai acontecer, mas bem mais para frente. É porque eu nunca curti, Marcos, a ideia do texto pelo texto. Eu sempre brinco com a seguinte frase: livro e livre são quase a mesma palavra, porque literatura é a arte da liberdade. Então, por se ela é a arte da liberdade, ela me deixa fazer o que eu quiser. Sabe? Então, quando eu lancei um poeta crônico e o outro poeta crônico, é porque eu achava que a poesia e a crônica conversavam. Então, velho, eu vou fazer poesia sobre o cotidiano, utilizando muito do humor, né? E dessas situações mundanas, tipo pegar ônibus, tipo estar afim de uma pessoa e não saber se ela está afim de você, tipo saber se a pizza de 4 queijos realmente tem 4 queijos, já que mussarela está em todas as outras pizzas, sabe? Então, ficar fazendo poesia sobre as coisas mais simples. Isso, para mim, era poesia crônica, a junção dos dois gêneros. Aí depois eu vou para um e-book chamado A Despedida do Superfuturo, que esse é uma poesia narrativa de ficção científica que conta a história de um super-herói. Era ali a minha primeira empreitada com super-heróis, sabe? E aí, nos Estados Unidos da África, também tem uma junção de prosa com quadrinho. Quando as borboletas saem do casulo, tem uma junção de prosa com poesia. É um romance em que cada capítulo termina com uma poesia. Então, para mim, sempre foi bacana a ideia de juntar gêneros. E aí, no Onde Mora a Poesia, tem essa junção que eu acho que ela é mais inusitada mesmo, de ter poesia, de ter diário e de ter uma série que está intrinsecamente ligada ao livro. Uhum. E aí você está falando tanto de narrativa, mesmo na poesia,
Mas a palavra que eu escolhi para essa entrevista foi argumentação. Sabe por quê? Porque eu sinto que por trás do seu texto você está defendendo um ponto de vista, me parece, os textos que eu já vi você dizendo, principalmente você está dizendo, e o livro das borboletas também, né? Você está defendendo uma tese com argumentos. Mesmo quando você está contando histórias, você está na estrutura de uma argumentação. Eu tenho essa sensação. Inclusive, quando você fala os seus poemas, tem um tom de discurso argumentativo. É coisa da minha cabeça? Pode dizer que é. Cara, eu vou dizer que não. Porque por 10 anos seguidos eu fui professor de redação, então a argumentação era algo que eu via constantemente, né? Principalmente para turmas de terceiro ano se preparando para o Enem, sabe? É uma palavra que a gente usa bastante, que é estratégia de argumentação. E uma vez eu estava conversando com o autor João Mendes. Toda vez que eu leio João, eu fico com a impressão que João não está se importando se o leitor entende a história dele. Eu falo, pô, João, eu acho isso massa, porque você só está escrevendo, só entre aspas, né? Você está escrevendo, você descreve, você conta, mas sei lá, a sensação que eu tenho é que você não está muito preocupado se a galera vai entender tudo. Já eu, quando eu escrevo, a sensação é que, cara, eu preciso que você entenda exatamente, não que você entenda do jeito que eu escrevi, mas que você entenda o que eu estou falando. Assim. E essa dualidade fica muito nítida quando eu leio o João. Eu falo, pô, não escrevo assim. Eu escrevo fazendo a pessoa se situar exatamente de onde ela está e a partir dali vão nascer as interpretações. Então, quando parece que você está querendo convencer a gente de alguma coisa mesmo. Eu acho que quero. No curso que eu fiz com a Ana Maria Gonçalves, ela fala que todo escritor escreve sobre a mesma coisa a partir de ópticas diferentes. E aí eu fui ler os meus textos, tem muito sobre perda. Mas assim, perda no sentido de perder mesmo e perda no sentido de mudança. Eu tenho que sair daqui para cá e para eu sair daqui para cá eu tenho que deixar algumas coisas aqui, sabe? Então eu vejo meus textos muito nessa direção. Então eu aceito a palavra argumentação. Acho que tem mesmo um processo argumentativo, apesar de que na vida eu sou um cara que muito... Eu não insisto muito, não, assim, se você me disser, beleza, não, vai ali, eu não sou um cara de insistir muito, não. Meus amigos vão discordar, porque numa lista dos mais chatos, eles me colocam em primeiro ou segundo. Mas eu acho que eu não sou, no cotidiano, tão argumentativo assim, não. Que talvez você tenha a estrutura como base, essa estrutura argumentativa talvez esteja uma base, né, uma fundação de todas as suas estruturas textuais, né? Talvez esteja lá embaixo, independente do que você faça, acaba se apoiando nisso, né? Se apoiando nessa estrutura. Será? Estou pensando. Né? Cara, não sei, mas faz muito sentido. Até sobre o que eu gosto de ler, tem um pouco isso também, dessa ideia de que as coisas estão ali para convencer pessoas. Eu acho que tem um pouco disso. Eu vou precisar beber um pouquinho de água. Como é que eu saio e volto? Não, eu vou sair e voltar, mas para a gravação continua. Vá beber água, vá. Aí, voltamos. Se você perceber que houve cortes, é que a gente teve um problema de som em algum momento e depois a gente teve um cortezinho para ir beber água, né? Continuando, Sean, então, você é da prosa, vai para a poesia, uma poesia narrativa, né? Volta para a prosa, falando das publicações, né? Volta para a prosa, e aí, de repente, você está num registro que não é só literatura, que são os quadrinhos, né? O que é o quadrinho, não sei como é que você falaria no singular ou no plural. E aí? E como é que fica a sua relação com aquele texto que não é só seu agora? É uma experiência nova, né? Eu dividi o quadrinho Estados Unidos da África com Daniel Cesarte, que é o ilustrador,
Mas mais do que isso, nós dois tivemos ideias muito próximas e a obra como um todo é dos dois. A ideia inicial é minha, Estados Unidos da África nasce como um livro. Quando eu termino de escrever ele, eu percebo que, na verdade, era um roteiro de quadrinho e eu não sabia desenhar um ó com um copo, não ia conseguir transformar ele do jeito que eu acho que deveria. Então, engaveto e ele só sai da gaveta de novo quando eu consigo juntar uma grana para pagar o Daniel Cesarte para desenhar algumas páginas. Mas aí ele gosta tanto da história que ele passa a ser autor junto também. E aí é diferente pra caramba. Principalmente para mim é desafiador porque todos os meus livros, fora o Borboletas, eles são independentes. E assim, não que eles sejam independentes porque é a única forma de publicar, mas eu acho que é a forma que mais me garante autonomia e que o livro sai exatamente do jeito como eu quero, sabe? Depois de ter dado esse giro na independência, conseguir uma editora, publicar o Quando as Borboletas Saem do Casulo pela Caramorê, publicar os Estados Unidos da África, e assim, um quadrinho que foi um sucesso. Em 2 meses, a gente vendeu quase 750 cópias, botando ele embaixo do braço e indo para a festa literária. Depois disso, eu quero voltar para a independência, sabe? Para mim, não tem nada mais prazeroso do que... Mas quanto de independência? O que é que você acha que lhe tira a autonomia em publicar por uma editora, primeiro, e depois a gente trata dos quadrinhos? Primeiro, vamos para o livro. Você fez lá os seus livros independentes, e aí você fez o que quis, o que pôde e o que quis, né? No que você podia, né? E aí você está falando só de texto ou está falando da edição em si? E o que é que isso implica? E como é com um editor? Eu tô falando de tudo, sabe? Eu tô falando de como vão pensar o lançamento, eu tô falando de como vão fazer a capa, e às vezes você não se mete em como vai ser a capa. Eu tô falando de todo o processo, sabe? E assim, como autor, eu penso no livro como um todo. Quando eu tô escrevendo ele, eu tô pensando em como vai ser a capa, em como vai dividir aquela página, em como a poesia... Eu posso dar um destaque, posso fazer um círculo numa letra. O outro poeta crônico, cada poesia tem um título em um lugar, sabe? Nenhuma delas repete a posição do título nas páginas. Como seria isso para um editor ler e eu ter que convencer ele que esse título tem que ficar na parte de baixo e não na... Sabe? Então, a independência... eu abraço a independência e ela me abraça. Não significa que eu faço todo o processo sozinho. Porque, por exemplo, Onde Mora a Poesia, ele teve leitura sensível da Luciane Aparecida, sabe? Luciane Nascimento. A Luciane Aparecida é uma pessoa e Luciane Nascimento é outra. Ele teve leitura sensível de Luciane Nascimento. Que é uma poetisa, uma poeta, nossa, incrível. Talvez a melhor pessoa que eu já vi declamando. Só, assim, ela e Alex Simões são monstros da poesia. É impressionante, impressionante mesmo. Então, eu também vou escolhendo as pessoas que fazem parte desse processo. Lógico que a editora ela vai te levar para uns lugares que você não vai conseguir. Por exemplo, escola. Eu tenho alguns... Quer dizer, os Estados Unidos da África virou paradidático de 2 escolas e o Quando as Borboletas Saem do Casulo, que é de uma editora, é paradidático de 2 escolas. Então, já quebrei meu próprio argumento aí. Não sei. Mas gosto da independência. O livro das borboletas, que me lembra o nome que eu não consigo gravar. Quando as Borboletas Saem do Casulo. Quando as Borboletas Saem do Casulo. Aí você tem um editor que, além de editor, é artista plástico, e ele que monta o livro e não sei o quê, né? O que é que você acha que você queria fazer, mas foi ele que fez ali? É isso? Cara, a capa, tudo? Não pensei em nada. Nesse caso eu nem pensei, sabe? Porque eu já sabia que eu não ia poder fazer isso. Então é um negócio de tipo... Vai escrevendo, pô, eu tenho essa ideia. As minhas ideias de capa nem saíram do papel, assim. E olha, a capa é lindíssima, a edição gráfica é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas eu tenho um pouco do... Porra, cara, eu quero fazer, assim. E espero que isso não esteja soando ingrato, de jeito nenhum. Eu tô falando disso em todos os meus processos de criação. Por exemplo,
muito provavelmente seja o Daniel Cesarte que vai fazer a capa do Onde Mora a Poesia. E não é um negócio de tipo, cara, faz aí e... Não, eu já tenho a imagem. Ó, Dan, eu quero alguma coisa baseada nessa imagem, com essas cores, porque isso faz sentido dentro de tudo. Então, esse processo, eu acho que também é literatura, sabe? Eu aprendi a fazer literatura desse jeito, participando de todas as etapas do processo. E participando da etapa que é o início do livro e o vender, sabe? Pô, os Estados Unidos da África, a gente vendeu em financiamento coletivo, a gente produziu em financiamento coletivo, então as pessoas compraram e a gente tinha que enviar pelo correio. E aí as pessoas aqui de Salvador, a gente foi entregar, a gente não botou pelo correio, porque era mais barato botar gasolina no carro e ir nos endereços, sabe? Então é tipo o carro dos Estados Unidos da África passando na sua porta, sabe? E lá para... Eu acho que esse foi o mais... A gente escreveu, fez tudo, e a gente ainda foi a pessoa que foi lá entregar. Cara, a arte se faz em movimento. Eu aprendi muito isso. Diversas situações que eu consegui contatos, network, foi porque meu corpo estava presente em determinado local e isso fez com que eu conhecesse pessoas. A gente só publicou os Estados Unidos da África na Academia de Letras da Bahia porque eu fui para um evento do Literatur. E aí eu estava conversando com você sobre espaços. Aí você falou, cara, publica aqui. Tá? Eu falei, pô, beleza. Nem sabia que existia essa possibilidade. Então, é assim que eu aprendi a fazer arte. Assim. E eu estou há 10 anos nessa parada, sabe? Tá dando certo. Então, eu quero continuar fazendo dessa forma. Lógico, se eu tiver suporte de uma grande editora, massa. Mas eu ainda vou querer participar de todas as etapas. E aquele momento de introspecção do escritor? Não tem isso, não? Tem? Pô, eu não tenho não, velho. Cara, introspecção que nada, a melhor parte de ser escritor são as pessoas que a gente conhece. Pô, então não... Mesmo? Que mundo é esse que você vive? Vou te colocar no grupo do WhatsApp dos escritores. Que mundo é esse que você vive? Não, são maravilhosos, pô, maravilhosos. Eu estou super feliz porque meus amigos de longa data e meus amigos da literatura estão começando a criar uma interseção. E aí todo mundo está se falando junto, eu estou conseguindo ver todo mundo junto. Amo estar com escritores, falar sobre literatura, sentar e ficar falando sobre livros, sobre possibilidades. Pô, a minha ansiedade para a Bienal, acho que eu nem sei a programação da Bienal, eu só quero a possibilidade de passar, tipo, 5 dias seguidos vendo as mesmas pessoas, dando risada, vendo possibilidades. Adoro esse momento. E o tormento, e as pessoas atormentadas em casa, tomando antidepressivo, cadê? Você não conhece essas pessoas? Pô, mas essas pessoas estão em todas as profissões, Marcos. Não é só da literatura. Ó, péssimo tá rindo disso, mas é mais rindo da construção que Marcos falou, não da situação. Mas cara, eu tenho na literatura, com certeza. Tem gente que precisa dessa capa da segunda geração do romantismo, né? Pô, eu não, velho. Eu adoro ir ver uma mesa e ficar inspiradão, sabe? Tipo, pô, eu lembro da mesa que o Ian e Lorena participaram na Bienal passada. Quando acabou a mesa, eu só queria escrever, velho. Eu queria, pô, acho que vou voltar para casa para escrever. Eu tenho uma ideia, eu tenho que... Isso me empolga. Festa literária, pô, adoro festa literária. Ver as pessoas, trocar ideia. Pô, amo mesmo, assim. Eu vou para muitas, tem umas que fazem uns convites, são meio bizarrinhos. E aí a gente às vezes vai, às vezes não. Mas adoro estar em bandos. Qual é o coletivo de escritores? Não sei, existe? Deve existir. Existe borboleta, pô. Isso, não, não, eu conheço, eu ando muito também, circulo e tal, mas fala-se de tudo quando se está um monte de escritor junto. Mas eu acho, quer dizer, que a minha experiência, né, o momento de escrita é um momento solitário, né? Mas para você não, você... bom, isso, pronto. Você escreve imediatamente, mostra e conversa com alguém? Como é que você faz isso? Ah, não, eu mostro antes. Eu nem escrevi, a ideia está na minha cabeça e eu já estou falando para as pessoas. Cara, eu tô com a ideia massa de não sei quem. Eu tô com a ideia muito boa, assim. Isso vai ser gravado, se alguém me plagiar, já era, assim. Mas, Piri,
uma família recebe uma herança alguém morre, né? A matriarca ou patriarca da família morre, ainda não decidi. Ele recebe uma herança e aí que é um baú. E aí quando eles abrem esse baú, o que tem lá é um buraco, mas é um buraco que você consegue pegar mesmo, tipo, pegar e colocar em algum lugar assim. E eles colocam esse buraco no meio da sala e eles começam a discorrer da decepção, porque eles acharam que tinha muito dinheiro e que, na verdade, o que a pessoa deixou foi um buraco, assim. E aí todos os problemas da família meio que aparecem ali, de todos eles decepcionados, e a figura daquele senhor morto, e eles começam a discutir, e quanto mais eles discutem, mais aquele buraco cresce. E a ideia é que isso exista na página. Então, a cada página, no meio da página, vai ter um buraco. E aí esse buraco vai crescendo, vai crescendo. À medida que você vai lendo o livro, esse buraco vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior, até tomar o livro como um todo, sabe? Eu tive essa ideia conversando com o João. Eu falei, pô, João, essa história você deveria escrever, mas sou eu que vou escrever, sabe? Para mim, diversas metáforas. Eu acho que toda família tem esse buraco, né? Que ninguém consegue resolver e só vai sendo alimentado, né? E aí a coisa vai crescendo, vai tomando outras pessoas, vai tomando... E eu lembro de ter essa ideia, né, em bate-papo. Escritores me inspiram bastante. Lógico, eu preciso desse momento introspectivo no sentido de agora eu tenho que sentar para fazer. Por exemplo, essa ideia eu tenho que sentar para fazer. Só que eu estou corrigindo os Estados Unidos da África de novo. Isso vai pro ar quando, Marcos? Só para eu saber se eu posso dizer a novidade que eu tenho. Semana que vem. Ah, posso, porque a gente vai publicar... Não, daqui a 3, 4 dias. Então não sei se eu posso dizer não. Não diga não. Então não digo. Mas eu precisei recorrigir os Estados Unidos da África por causa de uma coisa muito bacana que vai acontecer, assim. Então, eu estava nisso. Fui dormir 3 horas da manhã, de ontem para hoje, fazendo, assim. Então, pronto, correção pronta, entreguei. Agora eu vou poder trabalhar em algum outro projeto. Mas, na verdade, eu acho que vou dar uma descansada para depois fazê-lo, porque nisso tudo... Eu falei da Bienal, eu vou lançar um livro na Bienal pela Caramurê, que não é o de poesia, um outro livro. Assim, então, esse ano eu lanço 2 livros. A minha ideia é essa, ficar lançando livro no primeiro semestre e um outro no segundo semestre. Uhum. Então, eu lanço um romance no primeiro semestre chamado Não Termine Comigo, Joana, que é uma história de loop temporal em que um jovem está preso no dia em que sua namorada termina com ele. Assim. Então, todo dia a namorada termina com ele. Olha que inferno, Marcos. Porra, ninguém merece fazer isso com esse cara. E aí o Guilherme, que é o protagonista, precisa saber o que ele tem que fazer para que Joana não termine com ele. Eu devo dar uma debruçada para esse livro para entender ele melhor, mas ele já está na gráfica, ele já tem uma capa que eu não sei qual e ele vai ser publicado na Bienal. E no segundo semestre tem o Onde Mora a Poesia, que é poesia diário e série curta documental, assim. E esse que você acabou de falar, ele é juvenil, ele é jovem adulto, o que é que ele é? Como é que você trabalha também essas classificações? Tá aí o que eu acho que é o meu ponto mais fraco, Marcos. Eu não sei trabalhar essas paradas, assim. Como eu fui professor de escola por muito tempo, a minha divisão é essa, tipo, esse ia ficar bom no ensino médio. Esse ia ficar bom no Fundamental 2. Quando eu estou escrevendo, eu penso assim, agora, infanto juvenil, jovem adulto, cara, não sei. Eu sempre acho, lógico que eu vou falar mais romântico do que real, né? Mas que, pô, livro é para todo mundo, né? Eu recebi, por exemplo, o Borboletas é tido como infanto juvenil, mas eu recebi uma foto muito emocionante, velho, de uma senhora com Alzheimer que pegou o livro e leu todo de uma vez, sabe? E aí a neta dela estava me dizendo que já era hora dela dormir e que ela não tem grande entendimento mesmo, assim, as pessoas falam e tudo mais, mas aí ficaram falando para ela, ó, vó, termina amanhã, tal, não sei o que, não sei o que. Ela falou que não, velho, que ela tinha que terminar de ler o livro, assim. Aí a foto é uma idosinha mesmo, véio, com o livro na mão, você percebe pelo olhar que ela tá, assim, apaixonada pelo livro. E é um livro tido como infanto juvenil, sabe? Então, sei lá, eu escrevo com essas séries na minha cabeça,
mas com pouca preocupação disso, sabe? O Não Termine Comigo, Joana foi pensado para o ensino médio. Então, ele toca ali em namoro, ele fala sobre uma crítica à educação e à inteligência artificial, assim. Então, são alunos, eu acho que alunos de ensino médio poderão tirar um debate melhor sobre esse livro, pensando em idade. Mas, terminar relacionamento, cara, todo mundo termina relacionamento, sabe? Mas então você está nesse lugar do jovem, e se não, onde seria o lugar não é para jovem? Você acha que tem isso na sua literatura? Tem essa pegada? Eu acho que não tem não, velho. Isso é ruim, né? Porque o mercado quer que tenha, as agências querem que tenha, mas eu acho que minha literatura não tem isso. Os Estados Unidos da África tem série que pegou ele como paradidático que tem aluno de 8 anos. Um aluno de um gurizinho, minha sobrinha tem 9, um guri de 8 anos eu comprar. Assim, eu falei, pô, que massa. Ao mesmo tempo que meu pai leu, meu pai 60 e tanto leu, e falou, cara, muito massa, me lembra Barack Obama, que não sei o que. Então, eu acho que eu faço uma literatura que, assim, mercadologicamente não interessante no sentido de que eu passei por diversos gêneros, de poesia, a prosa, a romance, a quadrinho, a diário, a curta série documental. Ela não tem uma idade definida, então você vai poder dar de presente para o seu sobrinho de 15 anos, para o seu avô de 70, sabe? E o mercado ele quer entender você, né? Você é um poeta, você é um romancista infanto-juvenil, talvez algum dia eu faça assim, mercado, beleza, agora eu sou tal coisa, assim, só para eu conseguir ganhar mais dinheiro e depois eu digo, mentira, não era. E aí eu volto para a independência. Sabe? E tem alguma coisa em textos seus que você flagra uma intimidade sua que entrou ali de contrabando, sem você perceber? Boa pergunta. Cara, eu tenho aquele clichê de que no final das contas todo personagem tem alguma coisa minha, né? Os últimos livros eu tenho mirado em pessoas para isso acontecer menos. Então, Borboletas, a personagem é minha sobrinha, e o Não Termine Comigo, Joana, o meu personagem é o meu sobrinho. Assim. Então, para quem não tivesse nenhum tipo de inclinação, agora cada um tem um livro com um personagem. Eu tenho um outro livro, uma trilogia de livros, Os Últimos Anjos de Vida, que esse eu acho que fala muito sobre mim, mas eu escrevi ele há bastante tempo, tal. Eu não tinha muito domínio, às vezes o livro que me escrevia, né? Não era eu que estava escrevendo o livro. Acho que hoje eu tenho mais domínio disso, mas eu nunca flagrei nada assim que eu lembre, que eu diga, velho, isso daqui sou eu purinho, sabe? Isso aí sou eu todinho. Então, talvez alguma poesia ou outra, e sempre tem alguém para dizer, essa poesia tal, e eu fico, não, que não é não, tal. Não sei o quê. Às vezes mas acho que na maior parte do tempo não é não. E por quê? Por que você acha que não tem você? Eu acho que tem coisa mais interessante, Marcos, sabe? Acho que tem todo um universo que é mais interessante. Eu tenho aqui em casa uma parede que, quando meus amigos vêm aqui em casa, eles podem escrever, né? Que é aquela tinta de giz. E aí o João Mendes, vou falar dele de novo, ele escreveu assim: mate um poeta. E ele estava falando, cara, os poetas têm que parar de ficar dentro do texto. Tem muito mais coisa para ser visitado, sabe? E eu concordo com ele em partes. Eu acho que tem todo um universo. Quando eu paro de olhar para mim, eu olho todo um universo. Aqui em casa eu vou ver 4 cadeiras, se eu vou ver além, eu vou ver um prédio que tem uma luz neon verde em cima. Tudo isso pode virar poesia, assim. E eu ficar me colocando, não, nada. Eu quero colocar coisa que seja mais interessante, pô. Tá de boa. Então tá. Então tá. E Estados Unidos da África, que é um sucesso, né? É muito bem recebido, é muito interessante.
como é que você acha que... Bom, você tem projetos com ele, né? Então a gente não pode nem ir por aí. Vamos fazer o contrário, em vez de falar para onde ele vai, porque acho que você sabe para onde ele vai, né? Mas não pode falar. De onde ele veio? Como é que começa a primeira ideia dos Estados Unidos da África? Ele sempre existiu. Os Estados Unidos da África, para quem não conhece, é a história do rei Bantu, que é um homem negro africano, super-heróico, o ser mais poderoso do planeta, e ele entende que não dá para matar a fome com raios saindo dos olhos, né? Por mais que ele seja super poderoso, o continente africano ainda sofria aquela colonização moderna que sofre. E aí ele vai e junta todo o continente num país só e transforma nos Estados Unidos da África. Criar um super-herói negro, eu acho que não nasce de um start. Sendo um homem negro, nerd, fã da cultura pop, sempre fui, desde guri, eu me lembro, assim, de eu assistindo televisão pra caramba, jogando videogame pra caramba. Felizmente, eu tive pais que me deram essa condição, sabe? De ter um videogame, de ter tranquilidade para ficar às tardes assistindo Manchete, CNT, assistindo essas coisas. Então, eu acho que vem daí. Eu nunca me vi nesses lugares. Eu nunca me vi nos animes, eu nunca me vi nos videogames, eu nunca me vi nos super-heróis. Essa ideia veio nascendo em mim. Ser um escritor negro baiano com alguma notoriedade significa que eu tenho que pegar esse poder e utilizar de alguma forma. Eu acho que fazer dos Estados Unidos da África foi isso. Para que o guri que está tendo como paradidático hoje na escola, com 7, 8, 9, 10 anos, perceba que existe um grande super-herói preto, sabe? Então, é minha responsabilidade fazer com que outros jovens negros cresçam com uma referência super-heróica. E olha que hoje ele já tem várias, né? Tem o Super Choque, tem o Pantera Negra. Então, o Rei Banto vai ser mais uma dessas referências. Então, a primeira grande ideia talvez tenha nascido quando eu tinha lá 6 anos de idade e acordava sábado, 5 da manhã, para assistir o Lion Man. E no Lion Man não via ninguém parecido comigo. E aí Lion quando... Man Thundercats, não é isso? Não, tem o Não? Lion Man. Ele é um tokusatsu de um cara que vira um leão. Só que é tosco pra caramba. Parece que é um leão de pelúcia, tá um leão samurai. Assim. Pô, eu acordava muito cedo para assistir, mas assistia Thundercats também, assistia X-Men. Quando eu comecei assim esse fascínio pela cultura pop, hoje eu percebo que eu adorava os personagens que eram negros, mas não eram negros. Então, eu adorava as Tartarugas Ninja, e é nítido ali que são 4 irmãos pretos, sabe? No Dragon Ball Z, eu adorava o Piccolo e toda a Namekusei. Namekusei é baseado em comunidades africanas. No Dog Funny, era o melhor amigo dele, Skitter, que eu gostava. E o Skitter é um personagem verde, mas ali ele usa um blusão, sempre tá com um rádio no ombro, assim. Então, é um personagem preto. Esses personagens me chamavam bastante atenção, porque eles falavam um pouco mais comigo do que os outros. Só que eles eram verdes, né? Eles eram animais, e hoje eu não quero que isso aconteça. O super-herói que eu criei é um homem preto africano e o ser mais poderoso do planeta. E aí, como é que você lida com esse, do ponto de vista da escrita mesmo, da estratégia de escrita? Como é que você lida com o fato dele ser o homem mais poderoso do planeta, do ponto de vista dramático, dramatúrgico, né? Como é que você trabalha isso? Porque aí você está aí pegando o super-homem, né? Que também tem esse problema, é um personagem problemático porque é muito poderoso e acaba tendo que ser limitado de alguma forma. Como é que você trabalha os limites, as tais fraquezas do Rei Bantu? Como é que você escolheu trabalhar isso? Cara, é mais simples do que o Superman, sabe? Porque o Rei Bantu ele não tem como dar um soco no racismo. Ele não tem como dar um soco no imperialismo. Ele não tem como, assim. Se o Rei Bantu existisse realmente, o racismo, o capitalismo, essa cultura europeia iria derrotar ele, sabe? Infelizmente. Então, o nosso vilão é muito maior, mas muito, 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 muito maior. Por isso a gente consegue escrever ótimas histórias sobre ele. Porque sempre vai ser de como ele vai conseguir manter o continente africano como uma potência.
Porque não basta só ser na história o país mais poderoso do planeta. Ele vai ter que convencer as pessoas de que esse país mais poderoso do planeta ele não é perigoso. Porque até isso, em alguma hora, aparece de os outros países não eram a favor da União porque iria mexer na economia mundial, sabe? Mas quando você tem, por exemplo, a invasão em países africanos que são ricos de petróleo, isso não mexe em economia mundial nenhuma, sabe? Então, o nosso quadrinho ele é muito real porque ele brinca com esse estigma de que qualquer coisa que venha da comunidade africana, que venha de pretos, terá que ter um valor muito maior para conseguir, terá que ter um esforço muito maior para conseguir se firmar. A fraqueza do Rei Banto tem um capítulo que ele vai negociar com uma fábrica de chocolate na Costa do Marfim. Ele é camaronês, né? Então ele voa, porque ele está muito irado, aí ele vai voando, né? Ele nem vai de avião, nem de helicóptero, nem nada. Ele vai voando de Camarões até a Costa do Marfim. E aí quando ele chega lá, ele está muito cansado. E aí ele não consegue performar com todo o seu poder. E aí qual é a metáfora disso? Sempre quando negros alçam grande voo, eles se cansam muito para fazer aquilo. A gente tem que fazer o melhor show, a gente tem que ser o melhor comediante, a gente tem que ser o melhor professor. E quando a gente percebe que isso deu certo, vem um cansaço tão grande, velho, que a gente só quer descansar, sabe? É como se a gente tivesse esgotado todo o nosso superpoder. Então é mais fácil escrever histórias do Rei Banto do que do Superman, porque o Rei Banto é negro, sabe? E só o fato dele ser negro já traz uma série de vilões que para trabalhar como narrativa funciona. Tem muita. Lembro do Luke Cage, né? O Luke Cage tem essa questão, né? O Luke Cage é vulnerável, a pele impenetrável, mas ele não consegue resolver todas as coisas, né? Na verdade, ele não consegue resolver quase nada, assim. E tem um momento que ele diz assim, cara, eu tenho a pele penetrável, mas não ganho dinheiro. Sabe? Então ele usa isso para virar lá, junto com o Punho de Ferro, os heróis de aluguel. E é uma metáfora muito boa, porque, tipo, sei lá, os X-Men, eles são ricos, né? Porque eles vivem ali no guarda-chuva do professor Xavier. Do o Homem branco. de Ferro é rico. Eu acho que desse Homem-Aranha que se lenha, né? O Homem-Aranha tem que trabalhar, tem que estudar, tem que... Mas o Luke Cage, pô, isso é um fato, cara, eu preciso comer, sabe? Então só dá para eu ser super-herói se eu ganhar dinheiro com isso. Isso é uma metáfora maravilhosa, né? Eu uma vez falei com vocês de vocês fazerem historinhas, revistinhas pequenas com mais só ação mesmo, de luta do Rei Banto, né? Algum vilão que seja físico, né? Tem a força física para lutar, porque as pessoas gostam disso também, né? Sim, quase não tem no primeiro. E aí uma quebra de expectativa bacana. Tem uma grande cena de ação. Mas a grande cena que, assim, porque aí a gente também não foi tão radical de não colocar um vilão. Assim. Tem um vilão que ele aparece em um momento. Mas a coisa não é resolvida no soco, porque, cara, não é assim que a gente resolve as nossas coisas. A gente tem problemas muito maiores mesmo. Mas a segunda edição, e assim, isso a gente já falou em diversas entrevistas, que a ideia é ter um segundo e um terceiro. No segundo, tem uma figura que talvez tenha essa longa cena de ação que as pessoas gostam, né? A gente vai tratar na segunda edição da eleição dos Estados Unidos da África. O Rei Banto já vai ter ficado todo o seu mandato, então ele não vai poder se reeleger. E aí outras pessoas estão ali para se eleger como novo presidente dos Estados Unidos da África. E aí vem na cabeça dele, tipo, será que ele transforma aquilo numa ditadura e ele fica sempre porque ele não confia nas outras pessoas? Mas se ele transformar aquilo numa ditadura, ele não está repetindo o erro que outros fizeram, sabe? Mas se ele abrir a mão daquilo e aquilo cair em mãos erradas, o que é uma superpotência positiva pode ficar... Então, já vem outras diversas questões nesse período de eleição dos Estados Unidos da África. Que ótimo. E então parece que você vai ficar com dois trampos, né? Dois trabalhos. Um trabalho que é o Rei Banto, dos Estados Unidos da África, né? Para trabalhar, e seus livros em paralelo, solo. É isso?
Cara, assim, eu prefiro pensar que... Você arrumou um emprego, né? Ah, Você não. virou um empregado do Ray-Ban. Cara, se ele me pagasse bem, eu até aceitava essa alcunha. Olha, eu penso que eu vou falar mais uma, mas não é diminuindo, não. Mas é mais uma obra, sabe? Do mesmo jeito que ano passado eu publiquei o Borboletas em fevereiro e o Estados Unidos da África em outubro, esse ano eu vou publicar em abril o Não Termine Comigo, Joana, e em agosto Onde Mora a Poesia. E aí, 2025, sei lá, vem o segundo Estados Unidos da África, vem outro quadrinho, porque eu já tenho um roteiro de quadrinho pronto na mão de Daniel para a gente fazer. A gente foi convidado para fazer um quadrinho autobiográfico de uma pessoa que eu não posso falar também, mas que se der certo, cara, vai ser muito bacana. Eu tenho um projeto com o Hugo Canuto de fazer um quadrinho distópico sobre uma Salvador bem diferente do que a gente conhece, que ela é resolvida através de corridas, sabe? Então eu acho que, cara, são projetos. Esse livro do Buraco, eu quero começar a escrever ele, porque eu acho que graficamente seria muito massa como ele seria desenvolvido, assim. Então, são projetos, assim. E aí eu não sou um empregado do Rei Banto, mas, assim, é de longe o projeto que as pessoas mais querem que continue, né? Então, que a gente é cobrado, Então ele vai continuar. Tipo, Borboletas não sei se vai continuar. Eu não penso numa continuação para ele. O Joana menos ainda. O que eu preciso fazer também é o que eu vou chamar de o último poeta crônico. Então tem um poeta crônico, outro poeta crônico e o último poeta crônico. Isso eu preciso tirar da gaveta também. Porque sendo ligado à cultura pop, você não pode fazer dois no terminar a trilogia, né? Porque Exatamente. a cabeça já pensa em trilogia, né? A cabeça já é estruturada assim, né? Ou faz um ou faz três. A ideia é essa. Então vamos ter 3 Reis Bantos, 3 poetas crônicos. Isso, exatamente. Né? Até vira a grande saga de 7 livros. Pô. Ou então vem um crossover, né? Assim como a Marvel fez com Vingadores, vem um crossover que vai misturar o universo crônico com o universo banto. Pô, um crossover tipo X-Men e Turma de Titãs. Para mim, o grande crossover da minha vida foi esse. Nossa, como eu fui feliz lendo aquilo. Mas nenhum será maior do que Faustão, né? Domingão do Faustão e Domingo Legal. Esse crossover balançou a estrutura da televisão brasileira. Isso é muito bom. Sean, você viu que eu passei esse tempo todo conversando com você e eu não toquei no seu nome de batismo. Ó, que legal. Muito obrigado. Eu fico feliz. Achei que fosse de onde iria iniciar. Mas não, dessa vez conseguimos. Não falei, tá vendo? Não que eu não tivesse pensado no primeiro momento. Mas se quisesse, isso for uma força que esteja maior do que as pessoas que não sabem, que procurem o seu nome, que é tão bonito. Anderson Sean, muito obrigado. Eu que agradeço. E assim, o que eu falei inicialmente, você é um dos melhores entrevistadores que a gente tem na literatura baiana. Eu acho que se a pessoa chegou até esse final, ela com certeza está concordando comigo. Assim. Então, obrigado, Marcos. Obrigado, Academia de Letras da Bahia. Massa. Eu acho massa fazer esse registro do que é a literatura baiana em 2024, sabe? Porque em algum momento isso vai ser estudado, em algum momento isso vai ser curiosidade, e aí alguém vai ver, pô, tinha esse cara que fazia um monte de coisa, que tinha umas ideias bacanas e tudo mais. Eu me sinto um cara relevante para a literatura baiana hoje em dia, e quando você me faz um convite para participar de um programa que tem esse intuito, eu acho que eu me sinto mais relevante ainda e muito grato por esse convite. Obrigado de coração. Eu que agradeço, meu querido. E a academia está sempre aberta para você. Você já sabe o caminho, é só ir. Beleza, pode deixar. Obrigado.
Gente, esse foi o Palavra e Ponto com Anderson Schon, que tem um nome lindo que ele não usa. Boa noite.